a armação final de Amado e o novo plano de Boruto e Sarada. É isso que vamos ver hoje no capítulo 35 de Boruto to Blue Vortex, logo após a vinheta. O capítulo se inicia no esconderijo dos Shinjos. Jura confirma a morte de Mamushi e diz que ele foi destruído guiado pelo seu próprio desejo. Por mais distorcido que seja, ainda assim pode ser considerado como uma forma de amor. O jeito que ele viveu, mesmo sendo completamente animalesco e ridículo, algo que só viria de um ser incompleto, ainda assim conseguiu o tocar de certa forma. Perguntando a Hidari o que ele achou. O Shinju olha para o alto, dizendo que no caso de Bug, não havia o que fazer, mas tanto Matsuri como Ryu ainda poderiam ter suas almas espinhosas recuperadas como aconteceu com ele. Então por que Jura fez isso apenas por ele e não por seus irmãos? Por que se der ao trabalho de o reviver? Jura o observa e diz não saber na verdade, pois ele tentou imaginar como seria um mundo sem ele e por alguma razão notou que se sentiria sozinho, se perguntando o porquê desse sentimento. Jura pede desculpas por falar algo assustador e Hidari diz que realmente ele o assusta. O Shinju manda ele dar um tempo e apenas pede para que ele não desapareça. Hidari diz que ele realmente o assusta, mas que de certa forma não é ruim, o que faz Jura o perguntar se ele está falando sério com um sorriso no rosto. Eida os observa dizendo que eles são estranhos. Vemos Sarada saindo de uma loja onde conseguiu um novo par de óculos, adaptado para sua visão atual. Ela se assusta ao ver uma kunai pousar à sua frente, olhando para cima e vendo Boruto chamando para o seguir. Inojin caminha pela cidade enquanto conversa com um dos sapos de Koji, que explica que o animal deve estar sempre em contato com ele para que possam manter conexão independente da situação. Essa é a nova missão dele, com o garoto se incomodando com aquilo. Kawaki vai até o laboratório de Amado, onde dá de cara com um dos sapos. O garoto anda aos poucos para dentro e vê a quantidade de sapinhos que estão espalhados pelo lugar. Amado diz que está quase terminando, e o garoto pergunta se é ele quem está controlando aqueles animais. Amado confirma, eles seguem a mesma base que os de Koji, já que são apenas ferramentas ninja, mas aqueles estão totalmente sob seu controle. Kawaki manda que ele vá direto ao ponto, porque imagina que não o chamou até ali para apresentar seus brinquedinhos novos. Amado manda que ele olhe para o computador à sua frente, mostrando que 85% das suas capacidades estão ligados na ofensiva e 15% na defensiva. Kawaki se irrita dizendo que mandou colocar todos os 100% no ofensivo, e pelo que ele vê, tem 15% parado ali. Amado olha e diz que ele acabou apagando do momento mais importante na última missão, e aqueles 15% é a única razão por que ele ainda está vivo. Mas que também o culpar por isso não é o que ele quer. Seu plano é na verdade dar exatamente tudo aquilo que ele deseja, deixando Kawaki confuso com aquelas palavras e um sapinho surge em seu pescoço. Amado troca as habilidades de Kawaki para 100% e diz que fez isso por conta do sapo em seu ombro, e ele pode fazer isso remotamente. Kawaki não entende o que ele quer dizer, e ele explica que é para ele supor que ele mantém o 100% do potencial dele na defensiva. Então ele pode suportar praticamente tudo que tentar afetá-lo, e depois alterar para o 100% do ataque instantaneamente. Kawaki pergunta se isso realmente era possível, e Amado explica que sim. Contanto que ele mantenha o sapo próximo, ele irá conseguir cuidar do poder dele pessoalmente. Amado diz que é algo semelhante ao controle de chakra dos ninjas, e como Kawaki preza muito mais por resultado do que por esforço, é algo que combina com ele. Kawaki concorda e escuta que Amado tem uma condição para ajudar, que ele terá que fazer algo. Kawaki diz que se ele está falando sobre usar o karma na filha dele, é algo fora de questão, porque isso vai ficar para depois que vencerem os Shinjos. Amado concorda e diz que ele quer outra coisa, algo que não pode esperar. Sarada finalmente chega onde Boruto a guiou, vendo o garoto sentado, e ele pede desculpas por não poderem conversar em paz na vila. E ela brinca como deve ser bom voar por aí sem problema nenhum. Ela se senta ao lado dele e Boruto diz que precisa que Sarada se deixe ser capturada, pois ela possivelmente será levada para os esconderijos do Shinju, e que quando isso acontecer, ele irá para lá usando o símbolo da kunai que ele entregou. Ela entende a ideia e Boruto diz que quando chegar lá, ela deve jogar a kunai fora, porque enquanto a outra pessoa estiver segurando o item, sentir o chakra é mais difícil. Ela entende bem a ideia e o rapaz afirma que sabe que a missão que está dando a ela é realmente perigosa. Mas ela não deve perder a esperança, não importa o que aconteça daqui em diante. Voltando aos Shinjos, Jura pergunta o porquê de ele estar há tanto tempo com aquele livro, se ele é realmente tão interessante assim. Hidari diz que não está lendo, só fica olhando para ele. Jura pede para ver o livro. E o Shinju nota que é apenas um livro de figuras, e não tem nenhuma palavra, apenas imagens de gatinhos, o que faz o Shinju chamar o aliado de estranho. Hidari pergunta o que ele acha sobre aquele livro em específico, e Jura diz que sem nenhum texto ele parece meio inútil, mas Hidari pergunta se ele não o acha fofo. Jura olha para o livro murmurando aquela palavra. Na vila, Amado entra em contato com Inojin, pedindo a ele para entregar o pergaminho para Kashin Koji.
pois são as informações que coletaram da batalha contra Bug, pois as informações no pergaminho realmente serão de muita ajuda. Amado se afasta e Nojin diz que é estranho o ver andando pelo lado de fora do laboratório. Koji pede para que envie as informações para ele, porque agora eles estão em um território que ele não sabe nada sobre, e não teve nenhuma atualização das 10 direções. Então eles vão manter o pergaminho guardado e verificar o que tem dentro. Enquanto eles esperam a atualização de seu poder, Inojin concorda e diz que se ele já souber o resultado, então ele vai conseguir agir melhor na situação, entregando o pergaminho para o sapo e Koji faz a invocação reversa para puxar o animal até lá. Koji pega o item e vê o pergaminho ali em mãos, mas se assusta ao notar uma nova presença. Ele larga o item escutando novos passos no local, puxando a kunai e avançando diretamente contra seu oponente, se assustando ao ver o Kawaki ali parado. Ele ergue sua mão com um dos sapos de Amado, que o olha e usa o comando Dead End Kashinkoji, o que desliga o clone imediatamente, o fazendo cair no chão. Kawaki o observa e fica surpreso por também ter um comando para desativar o Koji. Amado afirma que vai os teleportar de volta, com Kawaki o chamando de cientista louco, enquanto observa Koji desmaiado no chão. Finalizando o capítulo. A gente pode ver por esse capítulo aqui que algumas coisas interessantes aconteceram, né? Iniciando lá no capítulo, lá no inicinho mesmo, a conversa entre o Jura e o Hidari é muito interessante porque mostra claramente como que o Jura tá aos poucos entendendo mais sobre os sentimentos humanos, né? Entendendo mais sobre o amor e até mesmo aparentemente desenvolvendo ele, né? Porque faz parte do que ele está buscando entender, do que ele está tentando conquistar nessa jornada dele controlando o Shinjo e atacando o Konoha, né? Como cada um deles buscam alguma coisa e desejam e anseiam por algo. Então eu acho esse aqui um ponto bem interessante da história, levando em conta que o Jura demonstra, que ele fala, né, eu sentiria falta se você não estivesse aqui. E por isso que lá atrás, lá no início da história mesmo, depois do time skip, da luta do Boruto contra o Hidari, ele sabe que sentiria a falta do Hidari se o Hidari tivesse sido completamente destruído. Então foi salvar ele. Coisa que ele não sentiria dos outros, né, da Matsuri, não sentiria do Bug e não sentiria falta do Ryu. Pode ser que o motivo por que ele não sentia a falta dele é porque o Sasuke foi capturado antes pelas árvores, né? Enquanto os outros ali, a maioria deles foi capturado durante o início do time skip mesmo, assim que voltamos do time skip da história, né? O Sasuke já tinha sido aprisionado um ano antes, ou 2 anos antes, não me lembro agora, mas um ano antes, e esteve em contato com a árvore sagrada. Por isso o Jura talvez tenha criado mais afeto por ele e diz que sentiria a falta dele, né? Nós tivemos um ponto muito interessante ali, vendo que o Kawaki não estava usando todo o poder dele e que agora o Amado vai controlar ele por trás de tudo, né? Manipulando se ele vai usar mais ofensivo ou defensivo. O que eu acho um detalhe interessante, porque o Amado tecnicamente agora tem o Kawaki na palma das mãos dele, né? Ele vai poder fazer simplesmente o que ele quiser, porque tem alguma coisa por trás. Ele mandou apagar o Kashinkoji e não foi por nada. Ele tá realmente apagando o Koji para impedir que as 10 linhas sejam usadas, as 10 direções sejam usadas e até mesmo atrapalhe o plano dele, né? Agora, qual o plano a gente não sabe. Talvez ele esteja planejando deixar que eles derrotem. Eu não acho que talvez eles estão querendo deixar perder pro Shinju, tá, gente? Eu acho que não é isso. Eu acho que tem alguma coisa a ver ali com a relação da filha dele, porque essa parte dele falar que precisava que o Kawaki fazia alguma coisa vem exatamente quando a gente fala ali do corpo da Delta, né? Da filha dele que tá ali, que vai precisar do karma do Kawaki pra reviver ela, né? Pra ajudar ela ali naquela situação. Então eu acho que não tem a ver com o Shinjo, mas a gente ainda tem que descobrir o que é, né? O que vai vir da história. E tivemos também o Boruto fazendo um plano junto com a Sarada, né? Que vai usar ela como isca, porque ele sabe que possivelmente agora eles vão mandar o Hidari, e o Hidari tá interessado na Sarada, né? Ele quer capturar ela, e até mesmo a teoria que a gente fez um tempo atrás aí, e ele quer levar a Sarada para ser a isca, né? Para ele conseguir descobrir a locação do Jura e do Hidari e talvez destruir eles antes que alguma coisa pior acabe acontecendo, né? E um detalhe interessante é que eu acho que a queda do Koji aqui também foi exatamente para desesperar o Boruto, porque com o Koji apagado e retirado de combate, acaba que a gente não tem aquele suporte que a gente está tendo desde que a história começou, que é o Koji saber guiar a gente para os lugares que deve ir, né? Porque nessa questão aqui, com o Koji apagado, não tem sendo guiado pelas 10 direções, e o Boruto vai ter que improvisar, né? Vai ter que ir muito na capacidade ninja deles mesmo, e a gente deve ver ali uma batalha entre todos eles contra os finais, né? O Hidari eu acho que vai ser o personagem mais importante do Shinjo, né? Depois do Jura, e claramente eu acho que ele vai ser o que vai mais ter foco, até porque ele se colocou nessa situação toda desesperadora, né? Eles não têm mais como controlar a iniciativa
narrativa da batalha, não tem como controlar a forma como vai acontecer, e simplesmente agora o Boruto fez um plano com a Sarada, onde o Koji nem deve estar sabendo direito desse plano ainda. Ou o Koji entregou a informação que eles tinham que usar a Sarada como isca, mas não falou exatamente o que eles deveriam fazer depois, né? Então eu acho que o Koji foi derrubado aqui exatamente para tornar as coisas ainda mais desesperadoras para quem vai estar assistindo a história e para quem vai estar lendo a história agora. Comentem o que vocês acharam, comentem qual que vocês acham que vai ser o plano do Amado, qual que vai ser o plano do Kawaki, qual que é o plano do Boruto, por que ele apagou o Koji, porque muita coisa aconteceu nesse capítulo aqui e foi um capítulo até que bem divertido assim de ver, embora não seja um capítulo de batalha, o que acaba as pessoas gostam mais, né? Um capítulo com muitas falas e demora muito para escrever ele. Então comentem o que vocês acharam, se inscrevam no canal, deixa seu like, manda para seus amigos poderem me ajudar, que eu tô indo rumo agora aos 7 mil inscritos e eu quero chegar lá antes da Copa do Mundo acabar e eu preciso muito da ajuda de vocês, beleza? Até a próxima. Tchau!